Bom dia, sexto ano, tudo bem? Então, essa é a nossa primeira aula sobre Mesopotâmia. Eu havia falado com vocês que nós iríamos começar isso hoje. Estamos tentando uma nova forma de apresentação, um novo programa, tá? Então, vamos lá. Bom, deixa eu colocar aqui para apresentar nosso slide. Bom, então isso aqui, gente, a primeira coisa que vocês têm que saber, antes, voltando um pouquinho a falar sobre isso, a gente tem que entender o quê? Entender que aconteceu uma verdadeira revolução ao final do período neolítico, né? Provocada em boa parte, na verdade, pela descoberta da agricultura, né? Então, quando as primeiras formas de vida, na verdade, quando os primeiros seres humanos, eles descobriram que eles poderiam colher aquilo que eles plantaram, nós vimos que eles passaram a se sedentarizar. A partir daí, surgiram as primeiras cidades, as primeiras formas de comércio, eles passaram a se organizar em sociedade, enfim, né? Por consequentemente, as primeiras formas de religião, de governo e governabilidade, né? Enfim. As primeiras sociedades, as primeiras civilizações, elas se fixaram próximas às grandes fontes de água. Isso é muito importante você saber, principalmente por conta da agricultura mesmo, da manutenção da agricultura e da pecuária, né? E da manutenção das cidades, tá bom? Uma das grandes primeiras civilizações foi justamente a Mesopotâmia. Ó, esse aqui é um mapa não da Mesopotâmia somente, tá? Mas do crescente fértil. E por que eu trouxe o mapa do crescente fértil? Porque é muito comum confundirem crescente fértil com Mesopotâmia. Enfim, a Mesopotâmia está aqui, ó, entre os rios Tigre e Eufrates. O crescente fértil é toda essa região no formato de uma meia-lua que vai desde a Mesopotâmia até o Egito, tá? E ele tem justamente esse nome porque toda essa área aqui, por ser banhada por várias fontes de água, é extremamente fértil, é uma região muito propícia à prática agrícola. Mas presta atenção, a Mesopotâmia não é o crescente fértil, mas está dentro do perímetro do crescente fértil, tá? Então, olha aqui, ó, Mesopotâmia, crescente fértil, tá? O crescente fértil é toda essa região aqui no formato dessa meia-lua, tá bom? Então, olha, primeira coisa que eu queria trazer para vocês, olha, a Mesopotâmia vem do grego, que significa meso, meio, potamos, água. Ou seja, Mesopotâmia significa terra entre dois rios. Aqui, ó, os rios Tigre e Eufrates. Tá? Então, a Mesopotâmia é toda essa faixa estreita de terra. Claro que os povos foram habitando essa região e muitos deles se estenderam, criaram civilizações, né, que se estenderam para além dessa região em si, tá? Atualmente, o território da Mesopotâmia compreende os países do Iraque, do Irã, da Síria, da Turquia, tá? Mas é importante vocês compreendam o que significa Mesopotâmia. Terra entre rios. Atualmente fica boa parte do território da Mesopotâmia compreende o atual território do Iraque, tá bom? Esse vídeo que vai explicar essa parte essa primeira parte, eu vou passar para vocês depois, não vou colocar agora, tá? Então, olha só, localização. Aqui fica mais tranquilo para vocês entenderem. Olha, aqui tá o rio Tigre, tá vendo? O rio Tigre, rio Eufrates. Aqui a gente tem a Mesopotâmia. Claro que os povos, eles foram para além dessa região, mas basicamente ficaram por aqui. E para vocês entenderem qual que é a localização, nós tivemos, gente, vários povos que habitaram essa região. Foram 5 povos, tá? Nós tivemos sumérios, os acádios, os babilônicos, os assírios e os caldeus, tá? Esses povos habitaram todos ao mesmo tempo? Não. Eles coexistiram? Não. O que acontece? Quando um império estava em declínio, o outro estava em ascensão. E como que vocês vão saber qual lugar que um
que um habitava e outro não. É só lembrar, tem uma dica muito legal, lembrar de um sistema de freio de carro chamado ABS. Então, A, vocês lembram, assírios, B, babilônicos e S, sumérios. Mas por quê? Mas se eram 5, por quê? Os babilônicos, eles são 2 impérios, foram 2 impérios, os babilônicos e os caldeus. Os caldeus também são conhecidos como Novo Império Babilônico. Então, os assírios, eles habitaram o norte da Mesopotâmia, os babilônicos, o centro, e os sumérios, o sul da Mesopotâmia. Por isso, ABS. Assírios, o norte, babilônicos, o centro, e sumérios, o sul da Mesopotâmia. Tá bom? Uma das principais cidades mesopotâmicas foi a cidade suméria de Ur. Vocês vão ver que tem várias cidades importantes, né? E uma delas foi a cidade de Ur. Aqui tem um videozinho com as ruínas de Ur. Eu vou mostrar para vocês para a gente poder continuar. Tá vendo o que eu quis dizer para vocês? Olha, deixa eu voltar um pouquinho. As cidades, elas basicamente seguiram essa lógica. Olha, começaram com algumas casas e aos poucos foram criando esse aspecto de fortaleza, porque foram sendo construídos muros em torno delas, tá?
Então, gente, olha, é interessante a gente ver sobre como que foi se dando a construção e a evolução da sociedade, né? Foi realmente um processo, por isso que se diz revolução neolítica, né? E aconteceu ali no finalzinho da pré-história. A Mesopotâmia ela é um marco, ela é um marco nesse processo, nessa questão desse processo civilizatório, tá? Como vocês podem ver aí, ela deixou um legado tanto cultural quanto político, científico, filosófico, religioso também, né? Vocês vão ver que a partir do momento que os povos eles se sedentarizam, ela, eles passam a mudar toda a sua forma de viver, né? Então, existem algumas características que elas são bem gerais, né, dos mesopotâmicos em si, mas isso eu vou deixar para explicar para vocês na aula mais tarde, tá bom? Mas a gente vai falar um pouquinho só sobre a questão, digamos assim, vamos falar sobre religião, por exemplo, né? Os mesopotâmicos eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, né? Os sumérios eles desenvolveram a escrita, então com os mesopotâmicos a gente tem de fato a parte histórica, né? Porque vocês lembram que a gente tem uma divisão de pré-história para história, né? E a história começa justamente com o desenvolvimento da escrita pelos sacerdotes sumérios, né? As civilizações mesopotâmicas, aqui no slide vocês podem ver, são extremamente dependentes dos rios Tigre e Eufrates. Isso é uma característica dessas primeiras civilizações, tanto que elas são chamadas de civilizações hidráulicas, porque elas são dependentes dos rios, né? Elas se organizam mediante as cheias e vazões dos rios, né? Por exemplo, quando os rios enchem e transbordam, elas têm que se dedicar a outras atividades, elas não podem plantar, por exemplo. Agora, quando os rios voltam à sua caixa, toda aquela região ali à margem é extremamente fértil. É o momento, então, do plantio, que normalmente é uma atividade que envolve toda a sociedade, tá? Então, olha, é uma sociedade teocrática. O que é isso? Os governantes, eles são considerados representantes dos deuses, né? Que são sociedades onde a política, digamos assim, e religião estão muito entrelaçados, muito envolvidos, né? E tem basicamente uma economia que está aí se amparando na agricultura, tá? Como sociedade baseado na servidão coletiva, ou seja, a maioria da população ela é serva, ela é obediente basicamente ao governante, tá? Eu vou voltar no vídeo que eu falei com vocês, aquele vídeo inicial, para explicar para vocês um pouquinho. Grandes civilizações. Mesopotâmia, primeira parte. Se qualquer um de nós quiser saber sobre a própria vida, podemos começar a olhar para trás e relembrar nossas histórias. Era uma vez um pequeno bebezinho. E a partir disso, podemos aprender sobre nossas vidas. Mas para saber realmente quem somos, precisamos saber de onde viemos. Por isso, talvez, nós devamos começar com as histórias dos nossos pais. Era uma vez os meus pais. E isso nos daria um pouco mais de informação, saber o que os nossos pais foram e de onde vieram. Mas para realmente conhecer as histórias dos nossos pais, temos que aprender sobre os nossos avós. Mas onde nasceram nossos avós? Eles também já foram pequenos um dia. Então quer dizer que a nossa história deve ser sobre os nossos bisavós? Ou tataravós? Ou Era uma vez, no início da história,
Tudo bem, então vamos começar realmente do começo. Há cerca de 9.000 anos, as pessoas estavam apenas deixando de viver em cavernas. Elas começaram a construir casas, aprenderam a plantar, colher alimentos, criar gado e formaram as primeiras vilas e cidades. Então, Era uma vez, na história das civilizações, a história começa em um lugar cercado por 2 rios, o Tigre e o Eufrates. Uma vasta área plana em... Aquilo que vocês viram antes, gente, está explicando ali o finalzinho do Neolítico, como eu falei com vocês, né? Quando acontece toda aquela revolução agrícola, com a descoberta da agricultura, com a sedentarização humana, né? E todo o complexo processo que se deu a partir de então, né? De desenvolvimento do comércio, de desenvolvimento da sociedade, né? De institucionalização da religião, de surgimento do Estado, né? Tudo isso se deu a partir do momento em que os seres humanos deixam de viver em cavernas no final do Paleolítico e descobrem que eles podem colher aquilo que eles plantam e, a partir de então, eles passam a se fixar em um mesmo local, tá? É muito importante isso aí. E por isso recebe o nome de revolução, porque revolução compreende uma alteração de paradigma, compreende uma mudança de fato estrutural. forma de uma grande meia-lua, com terra fértil, clima confortável e muita água fresca que descia das... O que eu falei com vocês, ó, Mesopotâmia, crescente fértil. A Mesopotâmia não é o crescente fértil, mas está dentro dessa meia-lua que é chamada de crescente fértil, que vai desde a Mesopotâmia até o Egito, tá? Mesopotâmia vem do grego meso, meio, potamos, água, significa terra entre 2 rios. E os rios, Tigre e Eufrates. montanhas. Esse lugar foi chamado de Mesopotâmia, que em grego significa terra entre 2 rios. Hoje, esses 2 rios correm através da Turquia, da Síria e do Iraque e desembocam no Golfo Pérsico. Do nomadismo ao sedentarismo. Um grupo de nômades chegou à Mesopotâmia por volta do ano 6000 a.C. e lá eles aprenderam a plantar sementes e a colher alimentos. Desde que deixou de ser necessário sair em busca de alimento, esses grupos se estabeleceram em casas e formaram os primeiros povoados da história. Mas o que vamos comer, mamãe? Vamos plantar a nossa comida, filha. Graças à agricultura e à pecuária, essas pessoas deixaram de ser nômades, o que significa que elas sempre se deslocavam em busca de alimento. Em vez disso, agora ficavam em um único lugar o ano inteiro. Isso é chamado de sedentarismo. Esses povos se beneficiariam dessa vida sedentária de várias formas. Começaram a dividir o trabalho e criaram ofícios novos e diferentes. Foi assim que apareceram profissionais como pedreiros, padeiros, sapateiros e fazendeiros, dentre outros. E havia também aqueles que se dedicavam a governar e a proteger seu povo. Em outras palavras, os soldados e os governantes. Essa nova estrutura deu às pessoas mais tempo para rezar, para construir os primeiros templos e para preparar os primeiros sacerdotes. A notícia do sucesso dos povos que viviam na Mesopotâmia foi espalhada por toda parte. E as pessoas vieram de diferentes regiões para povoar essas terras. O mais importante desses povos foram os sumérios. Gente, sumérios, nós vamos falar sobre eles depois, tá? Então, olha, que ele, na verdade, compreende o primeiro dos povos, tá? Que a gente vai estudar. Enfim, os mesopotâmicos são muito importantes para a gente poder compreender civilizações mais complexas que vieram depois, tá bom? Então, próxima aula, a gente segue daí, tá? Tchau para vocês.